Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Agora ficou melhor. Motivo de muita alegria. Está sendo um preletor do congresso, desse conjunto que eu admiro muito, exceto pela cor que estão se vestindo. Brincadeira, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a cada dia mais esse conjunto, fazendo crescer, dando unção, né? Ungindo a garganta de vocês e fazendo que outros se agreguem a vocês em nome de Jesus e que façam bonito como vocês estão fazendo. E vocês cantando aqui o que? Uns 6? 7 de uma vez? 5 de uma vez agora? Não, os louvores pequenininhos, gostoso de se ouvir, antigos à beça, né? Melhor do que muita música está sendo tocada hoje nessas rádios aí que nós ouvimos. Vale a pena preservar esse conjunto de musical, né? Que canta esses louvores que são inspirados da parte de Deus. Músicas que me lembro que eram cantadas aqui em outros corais, né? Em outros grupos como este, que já existiu aqui nesta igreja. Quero agradecer ao Moisés pelo carinho de me convidar para estar pregando, apesar de ser um obreiro da casa, né? Mas é muito bom agradecer a Deus pela porta que se abre. E eu glorifico o nome do Senhor pelo carinho, pela confiança depositada na minha pessoa. Em vista de tantos homens que pregam aqui em pouco, a mim foi escolhido esse direito de estar aqui nesta noite. Louvo o nome do Senhor por isso. Estou com muita dor de garganta, minha garganta está inflamadíssima. Eu estou tomando há 5 dias um remédio de 1000, um antibiótico, né, de 1000 miligramas. E espero que tudo ocorra para a honra e glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo de número 34. Salmo não existe capítulo e nem versículo. Salmo nós chamamos pelo número 34, 17, 18 e assim por diante. Não falamos versículo, falamos versos, ok? Um Salmo de número 34, a partir do verso 1, é onde nós estaremos fazendo a leitura. Vamos até o versículo de 10, apenas para contextualizarmos com o versículo 3, do qual nos fora sugerido para estarmos ministrando com vocês e eu compartilhar aquilo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Quando se encontrar no Salmo 34, digam um amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler o verso primeiro, os irmãos, o 2, e assim nós vamos nesta leitura alternada até o versículo de número 10. Verso 1. Primeiro diz a epígrafe do Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. A epígrafe está assim na sua Bíblia, não? Amém. O que está escrito aí? Provai ao Senhor em todo tempo. Só Jesus. Louva a Deus, respondeu as suas Não. Meu Deus, que maravilha. Não, Isso Salmo aqui, 30, provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, segundo, quando ele fugia, amalucado da presença de Abimeleque, por esse expulso, ele se foi. É o que diz a minha epígrafe do meu texto. Estou fazendo uma leitura em uma Bíblia, de uma leitura expandida. Diz assim o verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A igreja. A minha alma, Senhor, os montes e o mirão se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. A igreja. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A igreja. O Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias, e o
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A igreja. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. 10, a igreja. Os filhos dos leões necessitam da sua prova, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Podemos assentar dando glória a Deus. Aleluia. Exaltando o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Nós acabamos de fazer a leitura do Salmo 34. É um salmo muito interessante, que vai narrar um fato, lógico, de Davi. Aí em 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22, vai nos mostrar a característica verdadeira do qual, o porquê da composição desse Salmo 34. Um salmo maravilhoso, com algumas classificações, digamos assim, que teológica, né, ao ser analisada, por ser uma obra poética. Isso está claro na sua leitura, por ser um acróstico, ou seja, cada verso em que está sendo colocado aqui tem uma conotação ou acompanha o desenvolvimento do alfabeto hebraico. Lógico, ela é a palavra de Deus, isso é absolutamente incontestável, ela é a palavra de Deus. Nós sentimos Deus falando conosco ao lermos o Salmo 34. A composição do Salmo é óbvio que é a respeito, quem está compondo o Salmo é Davi, lógico, também uma inspiração especial do Espírito Santo. Isso também é inegável. A data aproximadamente 1012 antes de Cristo foi aproximadamente a composição desse Salmo 34. Quando nós lemos o Salmo 34, não tem como nós não procurarmos os fundamentos pelo qual ele foi escrito, o porquê, o acontecimento desse Salmo 34. E ao nos reportarmos para 1 Samuel, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, vamos entender o porquê desta história. Davi, num ato de absolutamente loucura, se fazendo de um verdadeiro ator de cinema, para fugir ileso do seu grande oponente da época, Saul. Ele vai se fingir de louco, ele vai fazer com que o seu cuspe, a sua baba, né, aquela esbranquiçada de sede, escorra pelo seu rosto, e com um sinal de um alucinado, de um louco varrido, talvez fazendo algum tipo de som, ele se finge de louco para fugir da presença de Saul, para sair de perto daquela região. E aí então ele consegue um êxito, consegue uma vitória. Estou narrando de fato de maneira simples e rápida aquilo que vocês podem depois ler em suas casas. 1 Samuel, capítulo 21 e o capítulo 22, terminando com Davi na caverna de Adulão. Olha, um texto maravilhoso, que eu tenho certeza que se você ler, você vai se debruçar sobre algo maravilhoso da parte de Deus e vai entender como nós, muitas das vezes, tomamos algumas atitudes estranhas, e aí está mais uma delas, e dando uma confirmação bíblica para cada um de nós. Davi foi um ótimo ator, interpretando um louco, né? Sendo meio alucinado, para exatamente fugir da presença de Saul. E nós não podemos nunca deixarmos de acreditar que qualquer um de nós, um dia, vamos também cometer um ato de ator. Vamos tomar algumas atitudes em nossas vidas para desvencilharmos de algumas situações embaraçosas que nós estamos passando na nossa vida.
Por certo, se fôssemos entrevistar ou perguntar para alguns aqui, aleatoriamente, se já se passaram por algum constrangimento e teve que fazer alguma coisa, por certo, alguns levantariam as mãos. Eu seria um desses, porque já fiz diversas vezes, já me interpretei diversas vezes para poder me desvencilhar de algumas situações que não estavam me agradando. E isso é normal para a vida de qualquer um. E Davi estava numa situação, no capítulo de número 21 de 1 Samuel, um tanto quanto que estreito para ele. Estava vivenciando uma situação muito complicada na sua vida. Talvez, se ele não tomasse uma atitude como esta, talvez a vida dele não seria poupada. Talvez a vida dele correria um grande risco. Talvez ele morreria e terminaria ali a sua história. Mas todos aqueles que têm uma mente brilhante, todos aqueles que têm um coração cheio de vontade de permanecer vivo e fazer a obra de Deus, sempre existe alguma estratégia, sempre existe um plano de Deus para cada um daqueles que estão vivenciando momentos críticos, seja ele qual for na sua vida. Quando nós lemos o Salmo 34, Davi começando o verso 1, bendizendo ao Senhor, bendiz ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Quando nós lemos esse primeiro verso, sem entendermos o fundamento da história, vamos achar que é muito fácil bendizer ao Senhor. Vamos achar que é muito fácil adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque adorar o Senhor, nós já ouvimos essa expressão, e eu vou ser repetitivo aqui talvez algumas vezes ainda hoje. Adorar o Senhor mediante a um momento em que nós estamos vivendo fácil em nossa vida, é muito fácil, é muito simples. Nós abrirmos esse texto, ou então quem sabe pegarmos esse versículo naquela caixinha de promessa que vende na CPAD, e pegarmos esse verso de bendiz ao Senhor em todo o tempo, a minha alma está bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Talvez é muito fácil sem entendermos a verdadeira ou o verdadeiro significado desta palavra que Davi está expressando no seu coração. Quando nós estamos vivenciando momentos ruins e momentos negativos e sombrios em nossa vida, dificilmente nós nos lembramos de bendizermos ao Senhor, porque na maioria das vezes em que estamos vivenciando momentos negativos, sombrios em nossa vida, humanamente falando, nós questionamos, nós ponderamos, nós falamos algumas coisas, nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes. Mas Davi, ele vai nos ensinar com toda a sua experiência, com todo o seu currículo majestoso, de um homem de guerra, de um homem de batalha, de um homem de perseverança, que em meio às lutas, a alma dele adora e bendiz ao Senhor. Davi, em momento algum, no ato do capítulo 21, em que ele está consultando o sacerdote Aimeleque, precisando de algo, então o sacerdote vai lhe oferecer a lança do gigante que ele havia derrotado. Em momento algum ele vai murmurar ao Senhor e dizer: poxa, por que não trouxeste armas de guerra alguma? Em momento nenhum ele vai dizer: eu estou com fome e eu quero comer o pão, ainda que eu seja questionado por você se eu tive relação sexual com a minha esposa ou não. Não importa, o que eu estou te pedindo você tem que fazer. É o que diz o capítulo 21 de 1 Samuel. Não, ele vai compor o Salmo 34 dizendo: bendiz ao Senhor a minha alma, bendiz ao Senhor a minha alma, em todo o tempo o seu louvor estará em meus lábios. Não importa o que estamos passando,
Não importa o que estamos vivenciando em nossa vida, não importa o momento em que estamos passando, o louvor ao Senhor precisa estar em nossos lábios. E eu sei que em momentos de dores, eu sei, Moisés, que em momentos de dificuldade, a nossa cabeça, ela não raciocina de uma maneira plena. O nosso foco fica no problema. Aí esta semana eu tinha umas contas para pagar e absurda. E eu falei para minha esposa: amor, eu estou perdendo o sono. Eu não consegui dormir de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava com os meus olhos estatalados, querendo uma solução, tentando achar um jeito de como eu iria fazer para pagar uma conta que eu precisava pagar. E a minha esposa olhou para mim e falou: bobinho, eu não perco sono por causa de dinheiro. Eu falei: brincadeira, né? Eu querendo que você sofra comigo e você virando de lado e dormindo e roncando do meu lado. Nós precisamos aprender com os problemas, com as adversidades, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu orei ao Senhor naquele momento, 3h15 da madrugada, e disse: Deus, me dá uma solução, Senhor. Toca no coração do meu patrão. Fala com ele, Jesus, lá nessa hora. É a hora que a irmã Vani está orando, né, de madrugada. Já viu que a ligação era direta, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós precisamos aprender com as adversidades, irmãos. Nós precisamos aprender com as lutas, porque as guerras que nós enfrentamos não é para nos derrotar, muito pelo contrário. As guerras e as lutas que nós enfrentamos, nós estamos sendo provados a cada momento de nossa vida. O que Davi estava enfrentando neste momento não era para o fim da sua vida, mas era para o crescimento espiritual dele e de outras pessoas também. Porque no capítulo de número 22 vai dizer que ele entra na caverna de Adulão e ali ele não permanece sozinho. Diz a Bíblia que homens no mesmo estado que o dele fugiram com ele para aquele lugar. E a partir do versículo de número 11, do verso número 11, melhor dizendo, de Salmo 34, vai começar Davi a dar instruções para estes homens que ali se encontram com eles. Ou seja, começam outras pessoas a aprender com o drama que ele vivenciou na vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Com as lutas que eu estou enfrentando todos os dias. Existe alguém do meu lado que está aprendendo com a minha dor e está crescendo espiritualmente junto comigo. As pessoas que estão do seu lado, que vivem com você, que vê você murmurando, reclamando, chorando pelos cantos, aleluia, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, acaba logo com esse sofrimento. Essas pessoas estão aprendendo com você, porque também vão aprender a ter confiança no Deus de Israel. Aleluia. Verso 2: glorificar, Senhor, a minha alma com os humildes, e os ouvirão e se alegrarão.